Olá, bem-vindos a mais uma análise focada aqui com a gente. Hoje vamos dar uma olhada em algumas decisões bem importantes do STJ que saíram no informativo de jurisprudência 838. A ideia é destrinchar alguns pontos que, olha, mexem com coisas bem atuais. Vamos conversar sobre motoristas de aplicativo e a justiça competente, sabe? E também sobre a responsabilidade das empresas quando dados vazam, mesmo com ataque hacker, e a LGPD no meio disso. E ainda, o que acontece se uma prova digital importante se corrompe? Complicado, né? Vamos tentar entender o essencial disso tudo. Preparados? Ok, vamos começar então por essa história dos motoristas de aplicativo. O RESP 2144902-MG tratou disso. Imagina a cena. Motorista tem a conta bloqueada, processa a plataforma, pede para voltar e uma indenização. Isso na justiça comum. Só que aí vem a dúvida, né? Não deveria ir para a justiça do trabalho? O STJ teve que decidir isso. Pois é, e a decisão do STJ foi, assim, bem direta. A competência é da justiça comum mesmo. O tribunal entendeu que a relação ali entre o motorista e a plataforma tem uma natureza civil. É vista como uma prestação de serviço autônoma. Então não como um emprego com carteira assinada pela CLT. Exato. O STJ considerou que faltam aqueles requisitos que a CLT exige juntos, sabe? Principalmente a subordinação jurídica. Aquela coisa do chefe mandando, né? No caso do motorista, ele tem mais liberdade de horário, de aceitar ou não a corrida. Isso pesou. Exatamente, essa liberdade foi crucial na análise. A plataforma age mais como uma intermediária, conectando quem dirige com quem precisa da corrida. E tem até legislação específica, como a da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que entra nesse contexto. Então, o STJ diferenciou bem essa relação de um vínculo empregatício tradicional. Na prática, isso. Para o tribunal, essa flexibilidade tira da esfera trabalhista. Entendi. Faz sentido a lógica. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda nesse mundo digital, vamos falar da proteção de dados. O RESP 2055-173-SP traz um caso interessante. Pensa assim, dados de clientes de uma concessionária de energia vazam depois de um ataque hacker. A empresa fala, olha, eu também fui vítima, a culpa é do hacker. Mas aí o cliente, com base na LGPD, quer saber com quem exatamente vocês compartilharam meus dados. Mesmo tendo sido atacada, a empresa é obrigada a dar essa informação. É, obrigada, sim. A LGPD trouxe umas ideias novas, importantes. Uma delas é a tal da responsabilidade proativa. Proativa. Como assim? Não basta só cumprir a lei quando dá problema. Não. A empresa precisa, sim, se antecipar. Precisa demonstrar que tomou medidas de segurança eficazes, sabe? Que consegue comprovar que protegeu os dados. O agente de tratamento, que é a empresa nesse caso, tem o dever de garantir a segurança dos dados que estão com ela. Então dizer fui hackeado não é um passe livre. Não automaticamente. Um ataque hacker só exclui a responsabilidade se a empresa provar duas coisas. Primeiro, que tomou todas as medidas de segurança razoáveis e possíveis. E segundo, que o dano veio exclusivamente da ação desse terceiro, do hacker. É o que diz lá o artigo 43 da LGPD. E muito importante, o direito do titular dos dados, do cliente, de saber o que fizeram com os dados dele, com quem compartilharam, isso continua valendo, mesmo depois do incidente de segurança. A empresa tem que informar. Nossa, isso coloca uma pressão grande nas empresas para realmente investirem em segurança, né? E serem transparentes. E essa questão da integridade da informação me leva direto para o nosso último ponto de hoje, provas digitais. Isso veio no HRG no RHC 184.003-SP. Imagina, a polícia apreende um HD numa investigação. Prova importante. O material fica guardado pelo Estado. Mas depois descobrem que parte dos arquivos corrompeu. Não dá para acessar. A defesa não consegue analisar tudo. E aí? Essa prova ainda vale alguma coisa? Olha, o STJ entendeu que não vale. A tese que ficou foi: a prova digital, para ser usada no processo, precisa estar completa, íntegra. Se uma parte se corrompe enquanto está sob a guarda do Estado e ninguém sabe direito como ou porquê, e não dá para recuperar, aí a integridade da prova toda fica comprometida. A prova toda? Não só a parte que corrompeu.
a prova toda aprendida naquela ocasião e mais, qualquer outra prova que tenha derivado diretamente dela também fica invalidada. Uau! Isso é bem forte. Impacta bastante, imagino. A questão da cadeia de custódia deve ser central nisso, né? Sem dúvida. Isso mexe diretamente com a cadeia de custódia, que é aquele controle de quem mexeu na prova, quando, como. Se ela se quebra porque a prova se corrompeu sobre a guarda estatal, fica difícil garantir a lisura e também afeta a paridade de armas. Ou seja, a defesa e a acusação precisam ter a mesma chance de analisar as provas. Se a defesa não pode ver tudo porque parte sumiu ou corrompeu, essa igualdade não existe mais. O Estado tem o dever de preservar a prova que ele apreende. Se falha nisso, arca com as consequências processuais. Entendi. Bem claro. Então, resumindo o que a gente viu hoje, o STJ está olhando para essa era digital e definindo coisas importantes, né? A relação do motorista com a plataforma é vista como civil. As empresas têm deveres fortes de proteger dados sob a LGPD, mesmo contra hackers. E a prova digital precisa estar perfeitinha para valer no processo se estiver com o Estado. Exato. E fica talvez uma reflexão final, né? Num mundo cada vez mais digital, com o trabalho mudando, informação voando para todo lado, como é que o direito consegue acompanhar? Como proteger direitos que são fundamentais, privacidade, trabalho justo, defesa ampla, sem ao mesmo tempo criar barreiras que impeçam a inovação ou obrigações que sejam na prática impossíveis de cumprir com tanta tecnologia envolvida? É algo para a gente continuar pensando. Uma ótima questão para fechar. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço.